Olá pessoal, depois de falar sobre macroambiente, é importante a gente entender o microambiente. Lembra que a gente falou que no macroambiente as variáveis impactam o negócio, mas o negócio, a empresa, não consegue responder, não consegue impactar essas variáveis. Agora, no microambiente, essas variáveis estão mais próximas da empresa. Então, essas variáveis impactam a empresa, mas a empresa consegue responder de alguma forma. A gente usa um modelo para entender o microambiente, que é um modelo proposto pelo professor Michael Porter. A gente percebe que a empresa está cercado por alguns agentes que interferem diretamente no negócio da empresa. Começando pelo fornecedor, antes da empresa a gente tem o fornecedor, a empresa processa o que ela tem que processar, e aí a gente tem na outra ponta os canais de distribuição e os clientes. A gente também tem os concorrentes, que certamente tem algum impacto no negócio da empresa. A gente tem os produtos substitutos, que são aqueles produtos que satisfazem o seu consumidor mesmo estando em outra categoria de produto. E a gente tem os novos entrantes, que são possíveis competidores, que têm potencial para entrar no mercado em que a empresa que a gente está analisando está envolvida. Vamos lembrar o que a gente falou na aula, que o Michael Porter considera todos esses agentes, de alguma forma, competidores da empresa. Por quê? Eles estão competindo pelo valor que existe naquele mercado específico, cada um querendo ficar, obviamente, com a maior fatia, com a maior parte desse mercado, desse valor, que está no mercado, ou que está nesse setor industrial. Bom, essa é uma análise ampla do conceito de competição, mas no nosso propósito, dentro da nossa proposta de trabalho aqui no nosso curso, o foco são os concorrentes. E aí, quando a gente fala dos concorrentes, a gente tem que entender que existem níveis diferentes de concorrência. Tem aquele concorrente que é o que a gente chama de concorrente direto ou concorrente de marca, que são aqueles produtos, ou são aquelas ofertas que têm todo o marketing mix muito parecido com o da sua empresa. Então, o produto tem a mesma configuração, o posicionamento de preço é parecido, a distribuição é feita por canais iguais ou semelhantes, e a comunicação, a quantidade e o tipo de apelo, o tipo de mídia, por exemplo, é parecido. Então, esses são os concorrentes diretos. Mas uma empresa não tem só concorrente direto, ela tem concorrentes que a gente chama de concorrentes industriais. São concorrentes que estão na mesma indústria, mas que têm um marketing mix diferente. A gente até falou na aula, exemplo, a diferença, sei lá, entre um Palio, e um Ford Focus, por exemplo, que são approaches um pouco diferentes. Aí a gente tem um terceiro tipo de concorrência, que é a concorrência de forma, que tem uma conexão com o conceito de produto substituto do Michael Porter. A concorrência de forma é aquele produto que satisfaz a necessidade do seu cliente, apesar de ter outra forma, de ser de outra indústria. Então, a moto e o carro, como a gente comentou dentro da nossa aula. E por fim, existem os concorrentes genéricos. Eu mostrei para vocês, brincando, que banana e palha de aço podem ser concorrentes, dependendo da circunstância. Quando você entra num supermercado, você tem um determinado valor para gastar naquela categoria, naquele tipo de consumo, no abastecimento da sua casa, e a partir daí todo mundo acaba sendo concorrente de todo mundo. Se você gastar muito numa categoria, você acaba gastando menos na outra. O que a gente precisa enfatizar é a importância da gente estar focando, estudando, estar de olho nos nossos concorrentes. É óbvio que eu não consigo estar de olho em todos os concorrentes. Eu não vou me preocupar com todos os concorrentes genéricos com a mesma intensidade que eu estaria preocupado com os meus concorrentes de marca. O meu foco tem que estar nos meus concorrentes de marca, mas é preciso um cuidado enorme, porque muitas vezes o produto que te cria problema, ou o produto que conduz a sua indústria, o seu negócio para o declínio, é um produto de outra categoria. Então, os jornais não estão preocupados aí com outros jornais hoje em dia, eles estão preocupados
com o estrago que a internet, uma outra categoria, está fazendo nos negócios dos jornais, né? Então, precisa estar de olho principalmente nos seus concorrentes diretos, mas não pode pensar só neles, precisa ter uma visão que a gente chama de uma visão periférica. Um tópico do capítulo que eu queria que vocês dessem uma atenção especial é o tópico que fala dos tipos de estratégia para cada tipo de concorrente. Então, para cada situação concorrencial, vamos dizer assim. Então, se eu sou um líder, como é que eu me comporto? Se eu sou um seguidor do líder, sou aquele segundo que está disputando, o que eu tenho que fazer? Se eu sou um concorrente secundário no mercado, qual é a minha postura? Quais são as minhas alternativas de postura? E se eu sou um concorrente de nicho, que características, que comportamentos podem me ajudar? Então, importante dar uma olhadinha nesse tópico, reforça aí, lê de novo, porque eu acho esse tópico bem importante. Para ajudar vocês, daqui a pouco eu vou mandar para vocês, por e-mail, um artigo sobre a Unilever, falando da dificuldade que a Unilever está tendo para se manter no topo. Então, quer dizer, um líder, em muitas categorias, tem algumas dificuldades e está começando a perder espaço porque não está prestando atenção em algumas coisas. No caso da Unilever, conforme diz o artigo, talvez ela não esteja inovando com a velocidade que ela deveria inovar. Quando a gente fala de prestar atenção no concorrente, a gente precisa tomar um cuidado. Existem algumas empresas que são orientadas demais para o concorrente. Ou seja, são empresas que pensam antes de tudo nos concorrentes. É importante olhar para os concorrentes? Não dá para competir, não dá para ter uma empresa se você não estiver prestando atenção nos seus concorrentes. Mas o teu foco tem que estar no teu consumidor. A gente costuma dizer o seguinte: se a minha referência for o meu concorrente, o máximo que eu vou conseguir é ser igual a ele. Se eu quero superar esse concorrente, eu tenho que olhar numa direção que me permita ir além dele. E qual é essa direção? É o consumidor. Uma empresa que tem uma orientação adequada para o marketing foca o consumidor, mas não esquece de olhar os concorrentes, porque a maneira de dizer se eu estou agradando ou não meu consumidor é comparativa. Eu posso até estar deixando o meu consumidor feliz, mas se o meu concorrente estiver deixando ele mais feliz, ele vai ficar com o concorrente e não comigo. Tá ok? Vamos em frente.